Um, dois, três, gravando. Oi, oi, pessoal. Estamos aqui hoje. Estamos voltando para fazer mais uma entrevista bacana. Hoje eu tô com a professora Sônia, que ela também já tem um tempinho, acho que aqui na região, aqui em Piraquara. É Piraquara, né? Isso, Piraquara, né? Aqui em Piraquara. Piraquara. E eu ia apresentar, mas como eu sei que ela é muito melhor se apresentando, eu vou te passar a palavra então. Para quem tá nos assistindo, vai estar nos ouvindo da rádio, tô com vocês a professora Sônia. Tá certo, eu sou a professora Sônia, né? Sou moradora aqui do Guarituba, mais de 30 anos. Fui eleita vereadora agora nesse último mandato aí, né? Bacana. Em 2024. Moro já, então, como já disse, há 30 anos. Eu vim do interior, vim de Faxinal, Paraná. Aí construí minha vida, né? Parte da minha vida aqui no Bacana. Guarituba. É, o Garaituba, nossa, 30 anos é pioneira também, porque passou de 30 anos morando aqui já é pioneira, porque eu acho que você chegou aqui no bairro e já tava, digamos, ainda tinha aquela questão que nem a dona Joana falou com a gente ontem, na última entrevista, da estrada de chão, das pessoas fazendo os fios de gato nas luzes pelo chão, acho que É isso ela falou mesmo. sobre isso. Mas vamos lá, vamos começar. Queria saber, você já falou quem que você é, né? E eu queria saber, já pra começar, o que te motivou de sair da profissão de professor e se candidatar? O que motivou? O que te levou dar esse passo na sua carreira? Então, uma das principais, né, o principal motivo que me levou a sair foi trabalhar por melhorias no bairro, Bacana. principalmente no bairro onde eu moro, por conta de que somos deixados um pouco de lado, os bairros mais distantes, demora mais para chegar melhorias, obras, e como eu já disse, moro 30 anos aqui, ficamos bastante tempo sem uma pavimentação, e isso vinha me motivando. Como professora e trabalhando com a comunidade, eu acompanhava o sofrimento da população e o meu também, da minha família também. Então, isso me motivou a entrar para disputar, né, as eleições, para trabalhar mesmo para a Bacana. comunidade, para o bairro. Bacana é, porque eu imagino bem isso. Você deve ter acompanhado toda essa mudança vamos pegar a Betonex, exemplo, que nem eu falei, da estrada do chão a uma vila que o pessoal já foi conhecido como a Rua da Morte. Acho que o pessoal me contou isso, eu fiquei abismado. Porque quando eu vim trabalhar pra cá, o pessoal falou, cara, você vai trabalhar lá no holandês. Eu falou, o que que tem? Me falaram, ah, lá morre gente, lá tem assalto, lá é tudo horrível. Daí eu cheguei aqui, falei, cara, o pessoal não conhece mesmo, o pessoal tem essa mesma noção, essa mesma visão de 30 anos atrás. E nosso trabalho aqui na rádio é isso mesmo, é pegar e falar, não, pessoal, o holandês não é mais nada disso que estão pensando. Então, é meio que isso. Então, a questão, você meio que saiu de ser professor, porque conviver com o pessoal ali na batalha, então isso que tipo, te motivou a sair de que professora já é uma profissão, assim, que eu digo que se não for vocês, o Brasil não vai pra frente, que a gente começa, a gente aprende com escola, a gente aprende com professor, e seguiu pra campanha. E daí, eu queria entender isso, e como que foi, na sua visão, assim, pro pessoal entender, de professora pra experiência de se envolver com eleição, com um deputado, com um vereador, pedir voto, como que foi essa experiência, essa troca de chave na sua vida, assim, de sair da sala de aula e ir pra política ali, se envolver com esse pessoal? Então, no começo foi para mim muito difícil, porque eu sempre trabalhei como professora. Eu já, saindo da oitava série, que era o antigo segundo grau, já entrei no magistério e já comecei a trabalhar como professora. Então, eu só aprendi isso. Me formei em pedagogia, depois, né, psicopedagogia e sempre em sala de aula, sempre na escola. E como eu sempre fiz um trabalho também envolvendo a comunidade, não só alfabetização, não só dentro da sala, eu envolvia os pais, a comunidade, trazia eles para a escola, porque o pai que acompanha o seu filho, o rendimento é maior. Então eu fui tendo esse vínculo com os pais, com a comunidade. E por conta disso, a própria população vinha pedindo para mim: por que você não sai candidata? Por que você não sai candidata? E eu fui resistindo, porque não era isso que eu queria. Eu queria ajudar a população, mas ali onde eu estava. Então eu fui resistindo, resistindo. Chegou um momento que os próprios, né, candidatos, presidentes de partido começaram a vir à minha procura. E aí então eu comecei a estudar um pouco sobre política, o que eu poderia fazer para ajudar. Então, a partir dali eu me interessei e comecei a estudar política e resolvi sair candidata. Mas no começo foi muito difícil para mim. Foi muito difícil porque é totalmente diferente.
é sair para a rua, mas a campanha me fez mudar, ela fez eu amadurecer mais, né? Então, eu aprendi muito com a população, vendo o sofrimento das pessoas, vendo o que eles precisam, caminhando com eles, indo casa em casa pedindo Bacana. votos. Então, isso fez eu me fortalecer. E eu imagino isso, porque, querendo ou não, você como professora já deve ter um convívio bem grande com a comunidade, no sentido pai e mãe. E o pessoal te trazer isso, vocês então já faziam um trabalho antes de você se eleger, antes de você entrar na política, você já tinha um trabalho, mesmo que seja pelo colégio, ali diretamente com as pessoas, você já tinha essa diferença de buscar o pai, buscar a mãe. E eu queria entrar um pouco nisso, daqui a pouco a gente volta pra questão da eleição. Eu queria falar um pouco também dos. Hoje a gente queria tratar dos desafios de ser professora, um pouco antes de você chegar na eleição. Como que foi os desafios de dar aula num bairro que nem o Guaraituba aqui, que eu não digo como que é o colégio, que eu não estudei aqui, mas eu queria saber um pouco como que é isso também, de você ser professora no bairro carente, que agora que tá saindo um pouco, que tá evoluindo. Como que foi esse processo de professora para você dando aula aqui? Então, foi como você comentou da rua, da Betonex, conhecida como Rua da Morte, né? Eu também estava aqui nesse período e na escola não era muito diferente. Eu trabalhava, né, com muitas crianças que vinham de famílias com a vulnerabilidade social, né, muito grande, né? E famílias violentas. E Imagino. eu cheguei a enfrentar pais na frente do portão que vinham armados. Filho que brigava dentro da escola, o pai não esperava a gente encaminhar o bilhete, o recadinho, que na época era tudo no Tudo bilhete, tudo na na agenda. agendinha, né? Ele não esperava. O filho chegava em casa e contava que tinha apanhado na escola, o pai vinha. Então, muitas vezes, para defender a criança, eu me pus na frente. Então, o pai com arma. Meu Deus. E eu me colocava na frente para defender o aluno. Eu estava na direção da escola, eu era professora, então eu tinha que defender o aluno. Sim. Então eu enfrentei um desafio muito grande quando eu vim para cá. Trabalhei bastante com essa violência, mas aí eu falei, eu preciso trazer esses pais comigo. Foi aí que eu comecei a fazer um trabalho com a comunidade. Tudo que eu fazia na escola, quando eu entrei na direção, eu comecei a trazer os pais comigo. Eu Bacana. ia fazer um evento na escola, para o Dia dos Pais, por exemplo, fazia uma gincana, um jogo de futebol. Eu trazia os pais comigo, para eles me ajudarem, eles montarem, eles ajudarem eu a cuidar. Então, com isso, eu fui conquistando a comunidade, fui Bacana. conquistando esses pais e a escola só progrediu. Bacana. Nossa, isso é muito bom mesmo, porque, lembrando, eu tinha muito isso. Eu vim do colégio público, né? Estudei a vida inteira em colégio público, não aqui em Quatro Barras, mas eu acho que é a mesma coisa. E eu lembro que as professoras que mais, tipo, importaram foi as que realmente mandavam mensagem pro meu pai, mandavam um bilhete, me ligavam lá em casa. E minha mãe sempre teve isso, assim, ó. Se me ligarem, você vai lá no colégio, quando a gente chegar em casa, a gente vai conversar diferente. Então, eu sempre segui Sim. na régua. Mas eu lembro que teve muito isso. Então você também trouxe pra cá essa questão de trazer o pai e a mãe o mais perto possível ali, pra poder mostrar que talvez, vamos falar assim, o anjinho da sua casa não é o anjinho do colégio. Como que Assim. era chegar pro pai e falar, então, pai, quero te contar que isso, assim, antigamente acho que, sei lá, quando eu tenho 26, quando eu tinha meus 16 anos, saiu as câmeras no colégio. Antes das câmeras no colégio, como que era você conseguir tratar e falar, ó, pai, seu filho, entendeu como, assim, como que foi esse processo, assim, antes da inovação das câmeras no colégio, do WhatsApp, como que era ser professor nesse período, assim, você conseguiu pegar essa transição também, aproveitar e perguntar por curiosidade minha? Então, na sala de aula, o professor vinha para a gente, né, trazia a criança que tinha aprontado dentro da sala e eu atendia e fazia com a criança toda uma fala primeiro com o aluno. Uhum, E a gente fazia o registro por escrito. E a criança assinava se ela concordava com aquilo. Então, quando eu chamava o pai, eu lia o que ele fez em sala de aula. E olha, seu filho assinou, ele está ele concordando, concordando que ele sabe o que concordou ele com isso. fez. Aham. E no primeiro momento eu nunca trouxe para a conversa o filho junto com o pai, sempre separados. Separado. Porque a gente não sabe como que o pai vai entrar. Tem aquele que protege o filho, mas tem aquele que, né, pode agredir a criança na frente da gente. Então eu fazia esta fala com os pais, mas aí a gente já ia com uma proposta. Eu já levava o que a criança fez e o que a gente tinha de proposta. Mas olha, ele está fazendo isso, está com dificuldade de aprendizagem.
Então, vamos colocar ele num contraturno? Tem como você trazer? Ou então, assim, ele termina muito rápido, ele é uma criança muito inteligente, ele fica muito ocioso na sala. Então, nós vamos colocar atividade extra para que ele possa ir fazendo. Então, ele vai chegar em casa e dizer que ele está fazendo mais que as outras crianças. Então, a gente trabalhava com os pais assim, porque não tinha como mostrar. Não Sim, tinha como, não tinha esse. né? Não tinha gravação e outra, se tivesse para tirar foto, é proibido você tirar foto, usar imagem da criança para Uhum. qualquer coisa, não pode. Não pode, né? Então era a palavra do professor, a minha palavra enquanto estava na direção para o pai. E a Meu Deus. criança, depois a gente colocava a criança junto, trazia olha, aconteceu isso, isso, isso. Você concorda? Na frente do pai. Daí a criança ia admitindo o que ela fez, Ela... né? Bacana Então, esse processo de tratar, porque eu acho que um dos desafios de professor é muito isso mesmo, é você saber guiar os alunos, porque eu lembro por mim, eu sempre fui um aluno, eu sempre fui muito procrastinador, eu sempre fui aquela pessoa que no último minuto da lição eu entregava, e daí tinha esse pessoal que eu lembro também que fazia muito rápido e ficava fazendo bagunça, tipo, traduzindo. Então, esse tratamento, como que era você? Então era assim o processo pra vocês, ó. Esse aluno que tem uma certa habilidade de fazer mais rápido, a gente enche ele mais de lição para ele não ficar solto na sala. Então era esse o processo mesmo. isso, fazia uma atividade extra, ou até a gente pegava ele, como hoje a gente fala o aluno monitor, né? Uhum. Nós pegávamos esse aluno para ajudar outros que tinham uma dificuldade maior. Ele se sentia importante, porque daí ele falava assim: olha, eu vou ajudar fulano. Então ele acabava não se envolvendo, né, Bacana. com outras coisas. E também eu precisava de alguém para buscar qualquer coisa fora da sala. A gente usava aquele aluno. Ele vai buscar para mim lá na secretaria, vai pegar tal coisa lá para um aluno, uma água. Então, Bacana. assim, a criança acabava se sentindo importante. Porque eu nunca fui a favor porque a agressão, a violência Já gera violência, isso violência. é. Então, quanto mais você bater de frente com o aluno, mais ele vai fazer enfrentamento. Sim. Então, você tem que conquistar a criança. Você conquistou, você vai ter, como se diz, um aluno e um amigo na Bacana. sala. E com isso a gente conquista também os pais. Porque o pai às vezes o aluno é um pouco o espelho do pai. Uhum. O pai chega também, a hora que ele chega na escola, você já vê Já, como é. já vê da onde Então que vem você um já pouco sabe como que você vai falar com aquele pai também. Tem que saber lidar com ele para você também conquistar o pai e trazer ele para próximo da escola. Nossa, agora você falando essa questão do monitor, que eu lembro quando era bem isso, eu lembro que tinha um menino da nossa sala, o Sanderson, que ele era, tipo assim, ele era muito inteligente mesmo, até hoje, né, um dos amigos mais inteligentes. E eu lembro que ele tinha isso mesmo, a professora falava, ó, ele terminou, quem precisar de ajuda, fala com ele. Ele sentava, a professora passava horas falando, ele sentava do seu lado, não, é isso, isso, isso. Por ser aquela conversa entre amigo, tipo, de aluno para aluno, era muito mais fácil entender, porque a professora chegava, ensinava ele perfeitamente e falava, agora vai ensinar os outros. E eu lembro que tinha essa questão mesmo, quando o teu colega senta com você e te ensina, parece que por não ser o professor, você não tem aquele bloqueio de, não vou prestar atenção que é o professor. Não, é por ser teu amigo, seu colega ajuda nessa questão. Ajuda mais. Não. E também, às vezes, o professor usa um vocabulário que o aluno fica olhando para você e não consegue entende. compreender o que você está falando. E um coleguinha chega, faz assim, 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 o jeito dele, e a criança consegue pegar. Então, às vezes, um aluno ajuda o outro a entender melhor. Bacana. Não, agora você me explicando como uma professora, anos depois eu saí do colégio, agora eu entendi o porquê que a gente tinha os alunos ali que estavam sempre ajudando. Nossa, isso, e por isso eu não esperava mesmo. Isso é muito bacana. E perguntando, como que você tá conseguindo conciliar? Não sei se você tá no colégio como diretora, indo como professora, ou se agora só tá focada na política. Como que é aconselhar esses dois mundos pra você, assim, como professor e como política agora? Então, eu optei por me afastar, de pegar uma licença da função de professora para assumir a vereança. Por conta de que eu sempre fui uma pessoa que, quando eu pego uma coisa para fazer, eu gosto de fazer bem feito e eu me dedico para aquilo. Se eu ficar em sala de aula e sendo vereadora, eu não vou fazer nenhuma nem outra bem feito. Porque o professor, ele demanda tempo, não é só lá dentro da sala de aula. Quando eu saio da sala de aula, eu tenho em casa, é livro de chamada, é corrigir prova, é atividades, é avaliação de aluno. Então, não é só lá na sala. Você tem um saio, pós-trabalho, né, em casa. Um exemplo aqui, você saiu daqui, você não vai continuar em casa.
casa. Você não vai fazer teu trabalho Exato. lá. O professor, sim, ele sai da sala e ele tem muita atividade em casa. Aí o que, que eu vou fazer bem feito? Né? Atender a comunidade, fazer as visitas, ou Ou eu dar vou aula. dar aula. Então, eu optei por, que tem na nossa lei, que eu posso pedir uma licença, Uhum. né, enquanto eu estou atuando como vereadora. Então, eu estou afastada para poder fazer um trabalho melhor. Não, é que a gente pensa. O pessoal tem aquela ideia de, vou virar professor porque eu tenho 2 férias ao ano, tenho todos os feriados. Só que quando você começa a conversar com o professor, você descobre que nas férias de junho, você volta um mês antes. Então, enquanto a gente tá um mês em casa, o professor Já teve, está teve uma semana e trabalhando. já tá botando aula. E o pessoal acha que tem um pouco essa questão de, o professor não é difícil. Isso que eu é difícil, com certeza. Eu queria que você falasse um pouco da dificuldade mesmo que o professor passa no país, ou passa, vamos puxar mais para nossa realidade, os professores passam aqui em volta da gente. Tem como que é a dificuldade, você que conviveu mais ali, o que são os problemas que atingem, e o que o pessoal como pai e mãe que vai ouvir a gente pode ajudar com pai e mãe a melhorar, a facilitar a vida do professor. Então, isso que você falou é bem importante. Férias, o professor tem 30 dias. Ele tem as férias em janeiro, né? Uhum. Então, quando termina, encerra as aulas ali em dezembro, o aluno entrou em férias escolares, mas o professor ainda vai até o final, porque ele ainda tem fechamento de tudo, livro de chamada, fechamento de nota, entregar tudo na secretaria. Então, ele só vai encerrar mesmo próximo ali de Natal, que daí depois já está todo mundo fechando, né? E janeiro, aí sim. Só que daí fevereiro, mesmo que os alunos voltem lá dia 7, dia 10, o Uhum. professor no dia 1º já está Já ali. tá no colégio. Né? Julho, os alunos estão lá em férias, o professor está ali primeiro, fechando tudo primeiro, para depois sair aquele recesso que diz na LDB. Então, o professor tem 30 dias e um recesso de 15 em julho. Só que ele sempre volta antes das crianças, né? Ele sempre tem ali uma semaninha pedagógica, que é para fazer o planejamento para receber os alunos. E as maiores dificuldades que nós temos hoje é a falta mesmo da participação dos pais com os seus filhos. Que se a comunidade participasse um pouco mais, estivesse mais próximo, são alunos assim, tem dificuldade, ele precisa se concentrar para aprender, mas ele não tem uma disciplina. E os pais estão transferindo isso para o professor. O professor ele não vem para educar a criança. A educação tem que vir de casa. Então se perde muito tempo na escola com a educação, com a disciplina. E conforme você fala, hoje você não pode nem falar alto com a criança. Se você falar um pouco mais alto, ela chega em casa e conta, no outro dia o pai já está perguntando, porque o professor gritou com meu filho em sala de aula. Então hoje nós temos uma dificuldade bem grande da falta de participação. Então os pais mais presentes sabem como funciona. Sem contar também que a questão salarial, né? O professor, ele também ganha pouco, né? Ele estuda bastante e o salário ainda não é o merecido, né? E então, assim, a gente passa por bastante dificuldades na escola, né? De aprendizagem, turmas lotadas. Isso eu vejo um pouco vindo de um aluno de colégio público, eu sinto um pouco isso. Quando meus amigos de particular falam que na sala deles, sei lá, eram 20, 25 alunos no máximo, eu falo, cara, eu já peguei sala com 50. E tipo, 50 crianças de 12 anos, pós-recreio, no verão, o professor não é. O professor ali é quase um anjo, ele é quase um monge, porque você conseguir guiar 50 crianças, vamos lá, que seja 34 alunos, 35 alunos ali, pós-recreio no verão, é uma coisa que eu ia perguntar, como que é o desafio, como que é esse mérito de vocês entrar na sala e conseguir acalmar as crianças e levar uma aula ainda, porque isso daí pra mim vocês têm paciência de monge, assim, vocês não são, vocês estão fora da paciência normal de uma pessoa, assim. Então, eu já trabalhei com turma eu me lembro, 39 crianças. Nunca, será que vai chegar no 40? No 40? Nunca chegou no 40. Mas eu já trabalhei com turma de 39 alunos. Numa sala que não tinha nem ventilador, aquelas janelinhas que são mais no alto, ventirolinha. Nossa. No verão é bem difícil, mesmo com a porta aberta. E dentro do pátio, escolas com quadra de esporte de frente para as salas de aula, por falta de espaço. Então, você tem que conciliar a aula e o barulho lá fora.
Isso é Então, o... o professor tem e atividades. E antes, assim, eu não sei dizer para você que se é pior ou melhor, porque antes não tinha um celular, Uhum. mas você tinha as atividades, todos os alunos faziam. Quando você viu que tinha o que fazer, se não fizesse, muitos professores usavam assim algumas coisas. Ah, você não vai ficar sem recreio. É ir no banheiro e voltar a terminar a atividade que você não Eu fez no lembro. tempo normal. Por ser procrastinador, eu Busca o tinha... lanche, vem e vai comendo aqui. Eu lembro Não disso. fica sem lanche, não fica sem ir no banheiro, mas fica ali fazendo atividade. Aí o pessoal diz, é castigo. Não, não é castigo, Não é está castigo. concluindo. Mas mesmo assim não era fácil lidar com isso. E hoje está mais difícil, porque ainda há escolas que não têm ventilador. Ar-condicionado não tem quase É nenhuma escola municipal muito aqui em difícil. Piraquara. E nem estadual. Eu Então é imagino. difícil. E para você trabalhar usando celular e atividade hoje escrita, ninguém mais quer escrever. Eu entendo. Sônia, era só 15, já passamos 20. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui rapidão, vai vir um bloquinho comercial. Então, como eu sempre falo, quem quiser tomar uma água, a gente vai tomar uma água aqui também, vamos descansar um minuto. Daqui a pouco a gente já estamos voltando rapidão. E quando a gente voltar, eu quero te perguntar isso. Na sua opinião, o colégio e o celular tem que ficar um em casa e o aluno no colégio? Tem que misturar? Tem que tentar fazer alguma mistura para os dois andar junto? Ou você acha que o colégio mesmo tem que não deixar o aluno pegar, ali como eu posso explicar, deixar o aluno pegar o celular e levar pro colégio? Que tem essa briga agora, essa discussão de vamos levar ou não vamos levar. Mas então no próximo bloco a gente vai ter essa resposta. Deixa eu começar de volta. Pessoal, voltando aqui no nosso comercial, agora a gente vai ter a resposta que eu falei agora há pouco antes da propaganda, sobre o uso do celular na sala. Se tem que usar, se não tem que usar, ou melhor, como é que a gente vai usar o celular, como que tem que ser usado. E daí, para ter essa opinião, eu vou passar a palavra para a Sônia para ela explicar melhor como professora, como alguém da educação pode nos dar como posso explicar? Um guia ali, uma visão diferente de alguém que está lá dentro da educação, que já teve sobre o celular. Então, como professora, eu não sou totalmente contra o uso do celular em sala de aula, na escola, mas eu sou a favor que ele seja usado como ferramenta, né, para ser usado ali para uso de cunho pedagógico. Professor fazer o trabalho com as crianças, com os alunos, né, adolescentes, adultos, usando para o trabalho pedagógico. No momento que não está sendo utilizado, o celular guardado na bolsa, deixa do ladinho, mas proibir totalmente, eu sou contra. É como antigamente era o uso do boné. Tem professor que achava que o uso de boné na sala de aula era falta de respeito. Para mim, era só mais uma peça de roupa. Exato. Para mim, nunca me atrapalhou em sala de aula um aluno sentadinho usando o boné. Mas tem professores que não conseguia admitir, achava que era falta de respeito e fazia tirar. Às vezes a criança usava o boné para esconder algo que ele não queria mostrar para alguém, então acabava inibindo essa criança. Então o celular para mim é a mesma coisa. Desde que ele seja usado como ferramenta pedagógica, eu sou a favor do uso. Eu penso acho que nessa linha de pensamento. Falar que não vão usar, é que nem dar um exemplo, vamos puxar chat GPT para os alunos, que é uma coisa que eu acho que certeza que a senhora deve ter muito mais envolvida também. A discussão não é mais sobre se vão usar ou não vão usar, e sim quem está usando. Então o celular na sala de aula é a mesma coisa. A discussão não é sobre o aluno trazer ou não trazer. É no caso, ele já vai trazer, então, como pegar esse celular, como pegar essa ferramenta, porque o celular é uma ferramenta. Quando tipo, usado da forma certa, ele é uma ferramenta. Como colocar ele na sala de aula, como trazer ele para o aluno, não como você falou, para mexer no WhatsApp ou ficar mandando mensagem, figurinha, como uma ferramenta de estudo, uma ferramenta de apoio para o estudo. Isso mesmo, como uma ferramenta de apoio, como estudo. A tecnologia hoje ela está muito avançada. Quem não souber hoje lidar com a tecnologia, né, Sim. vai ficar um atraso. Então eu sou a favor, sim, desta forma, controlado. O professor e o uso ali, por exemplo, eu vou pegar um texto. Se eu só fizer um copia e cole, é uma coisa. É uma coisa. Mas se eu baixei ali
e eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô aprendendo do Sim. mesmo jeito. Agora, o professor tem que saber quando um aluno só faz copia, cola e entrega, ou quando ele sabe falar sobre aquele assunto. Sim, quando ele Então, estudou. né, quando ele estudou, quando ele leu, o professor pode pedir para que o aluno relate, fale alguma coisa sobre aquela atividade, e ali o professor já vai ter conhecimento se o aluno estudou sobre aquilo ou só foi realmente um copia e Só um copia e cola. cola. Isso é um pouco, né? Porque tem a questão do ChatGPT, como que funciona uma das brigas do pessoal que estuda lá, da faculdade. Que o pessoal chega assim do chat. Eu tenho que fazer uma pesquisa sobre a Sônia. Daí ele passa lá e manda completo. A pessoa não tem nem o serviço de ler a pesquisa que o chat fez. Ou eu tenho que fazer uma redação sobre, olha, a Procuradoria da Mulher, exemplo. A pessoa não pesquisa sobre isso. A pessoa coloca o tema, o chat imprime o texto, ela manda para as pessoas. Isso é um erro. Eu acho que tem que usar, tem que saber usar, tem que pegar e olhar o que você tá fazendo, olhar o que ele tá mandando para você, tirar como eles falam, fazer o filtro humano do Isso. conteúdo, fazer esse filtro humano. E eu acho que o celular entra na mesma coisa. Tem que colocar na sala de aula, vai ter que ver, estudar um jeito de colocar o celular. Porque há um tempo atrás, eu lembro que teve a discussão era sobre que não tinha, a gente não tinha no Brasil acesso, mas computador no colégio, internet no colégio. Chegou na mão do aluno, eles não tem mais que se preocupar como ele vai acessar, e sim o que ele tá acessando, o que ele pode acessar, botar acho que um Wi-Fi que controla, alguma coisa. Eu acho que o celular no colégio tem que ser tratado como ferramenta, não pode tratar ele como uma arma, como um atraso para os alunos. Então, eu, quando estava em sala de aula, a gente lutou muito para conseguir ter computadores na escola para que os alunos pudessem utilizar. Uhum, E até hoje nós temos escola que não tem uma sala de informática ainda exato. montado. Tem algumas escolas no município que já tem. Então nós lutamos por essa tecnologia em sala de aula. E hoje o celular é uma ferramenta da Sim. tecnologia e nós estamos tirando. É, Entende? Aí então, o que, que a gente quer? Nós queremos a tecnologia para trabalhar através dela? sim. Ou o que, que nós queremos, né? Então Passa essa ideia de que o eu celular tá, precisa ser tá controlado. sendo tratado como um inimigo, não, ele não tá sendo controlado como uma ferramenta, ele tá sendo controlado, tratado como um inimigo da educação. E falar para um aluno de, sei lá, de 14 anos ou menos, ou 16, não traga o celular, a gente sabe que é o que você falou. Os pais, mas eu não quero ligar pro colégio, quero ligar para você se eu precisar. Então você vai levar e fica aquela briga, assim, tipo, o pai manda levar, o colégio fala para não levar. E fica essa briga de se usar ou não usar, sendo que a ferramenta é uma ferramenta. Esse detalhe que você falou do colégio, dos alunos não terem o computador, tá resolvido com o celular, de certa forma. Antigamente a gente tinha, sei lá, uma briga pra conseguir. Eu lembro que minhas irmãs mais velhas falavam que elas estudavam naquele livro vermelho, como que é o nome? É o caminho suave? Não, que é um livro grandão A A Barça. Barça. Elas estudavam na Barça. E eu, quando, sei lá, cheguei no meu colégio, graças a Deus, já tinha os computadores, e quando eu não tinha no computador, tinha a biblioteca do município de Quatro Barras. Então eu ia na biblioteca e tinha computador lá pra gente usar. Então eu consegui ter acesso. Já teve pessoal que vinha de outros estados, quando mais velho, falou, cara, no meu colégio normalmente tinha o quadro. E hoje em dia com o celular tem essa quebra da tecnologia estar na sala introduzida já. Mas aproveitando agora, eu queria, voltando a falar um pouco da questão da política, já que a gente falou da educação, tudo, eu queria saber como que tá os projetos que você trouxe agora, você como professora, você como mulher. Além dos projetos, eu queria também saber um pouco isso. Como que é a dificuldade de ser mulher na política? Como que é essa coisa de você... Porque predominantemente eu acho que são muito mais homens na política do que as mulheres. Vocês agora que estão ganhando espaço. E eu queria saber como que é esse desafio seu com a política sendo mulher. Então, o desafio na política para a mulher é bem maior do que para o homem, né? Ainda tem aí o machismo que é cultural. Vamos dizer assim, o homem é machista porque ele quer ser machista. Não, ele é cultural isso. Exato. Ele já veio desde criança, né? É uma questão histórica nossa comparando assim para ficar mais fácil. O menino sempre ganha carrinho, bola, Sim. bicicleta. Então, já ensinando que ele pode brincar. A menina, ela pode brincar com objetos que já está dizendo que ela é uma dona de casa. Ela é boneca para tratar do bebê, de Um como cuidar da fogão. criança, um fogãozinho, a geladeira, entende? Então, assim, ela já é cultural. Então, hoje, para você ser política, ser candidata, ser já vereadora,
mulher é bem mais difícil do que para o homem, por conta desse machismo cultural. Primeiro, porque precisa provar que você é capaz de desenvolver Sim. aquilo que você se propôs. Então, assim, eu penso comigo e eu acredito que é por conta mesmo desse machismo cultural. A mulher tem um espaço reduzido, são poucos os espaços hoje Que utilizados por utiliza mulheres, mulheres exato. na política, né? Vou dizer Piraquara, que na gestão tem muitas mulheres Que atuando bom. em funções assim de superintendência, secretária, então tem muitas mulheres, saúde, educação, né? Mas eu estou dizendo vereador, espaços políticos, estadual, federal, né? Para mulher são poucas ainda ocupando esses espaços. Eu ia trazer isso. Como que é como foi a experiência, você sendo mulher, professora, a experiência de participar das eleições, né, digamos assim, e qual que foram os seus principais desafios? Como que foi, tipo, foi você lá, dar um exemplo, falar com o público, conseguir esse espaço, sabendo que boa parte dos homens talvez escutasse e falasse, essa mulher tá falando, porque a gente sabe, tipo assim, a gente sabe que tem isso um pouco. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de mulher, professora, estar disputando algo que geralmente é a predominância entre homens. Então, os desafios foram sim grandes, né? Porque a campanha em si, eu acredito e não fiz porque ela fazia só por rede social. Não, é que eu acredito na porta a porta, você conversar com as Sim, pessoas, olho no olho. você ir para o olho no olho, conversar e levar. Então, assim, eu encontrei a maioria, fui bem feliz que a maioria me receberam bem. Mas eu tive muitas pessoas que me olharam e não acreditava e perguntava assim para mim: "Você está trabalhando para quem?" Aí quando eu dizia que era para mim mesmo, então não. Por quê? Porque eu era mulher, não queria votar em mulher. Então assim, para você mostrar para a pessoa que você é capaz, você tem que fazer o trabalho dobrado do que o homem faz para você mostrar. Então isso que eu digo, a gente tem que provar que sabe fazer. Mas assim, fui de porta em porta, foi um desafio bem grande, conversando com as pessoas e pedindo que desse uma chance, que desse um voto de Bacana. confiança. Bacana. Não, isso é. Eu até emendar outra pergunta, é isso daí. Como que foi a sensação de você conseguir receber a confiança dessas pessoas? De você chegar no olho, conversar e provar, trazer pra falar, ó, eu vou fazer, eu tô fazendo, eu quero lá fazer, isso, e a sua ajuda, o seu voto é importante. Queria que você me falasse um pouco a sua experiência pessoal de conseguir ganhar a confiança de eleitores e aproveitar nesse ramo mesmo, de as mulher com mulher, eu acho que tem até a mulher com mulher Marisa, né, tem isso, mas com homem, você conseguir chegar e falar, ó, cara, eu preciso do seu voto e agora que tá com o voto, tá mostrando, tá comprovando o que tá fazendo. Como que é a experiência de ganhar confiança nesse meio dos eleitores ali, digamos, maioritariamente, a dificuldade de ganhar a eleição dos homens? Porque eu acho que tem um pouco isso também em casa meu marido vai votar em tal pessoa e eu vou votar no meu marido porque ele tá votando. Como que foi conseguir tirar um pouco essa ideia da mulher falando, você pode votar em mim? O voto é seu, não é do seu marido. Como que é essa conquista, assim, essa sensação? Então, isso que você falou agora por último é bem isso. Tem mulher que vota com o marido. Se o marido falar que ele tem o candidato tal, a mulher tem que ir com ele. Mas as mulheres estão tendo um avanço bem grande. As mulheres já estão conseguindo enxergar de uma outra forma. Então, já está conseguindo fazer, né, esse enfrentamento que vou votar em mulher. Mas você vai votar em homem, então você vota no homem, eu voto em mulher. Mas tem mulheres puxando o marido junto para votar. Isso é Mas bacana. para isso precisa sim demonstrar confiança. Então, assim, na campanha eu fazia o seguinte: eu nunca prometo para ninguém aquilo que eu não posso cumprir. Eu sempre fui, né, como professora e fui educada assim também em família muito pobre, moramos numa cidadezinha né, bem longe, chão, andava, né, de ônibus descalço. Então, assim, eu aprendi muito assim meus valores e eu gosto muito da verdade, da sinceridade. Então, eu não gosto de mentir para as pessoas. Então, eu dizia assim na minha campanha que eu não prometo nada, não sei como é lá dentro, mas o que eu me proponho a fazer? De trabalhar pela população. Se vocês derem um voto de confiança na minha pessoa, eu vou trabalhar pelo povo.
Bacana. E recebia essa confiança das pessoas. E eu, até hoje, não fechou um ano ainda, e eu estou trabalhando nesta linha. Alguém me pede alguma coisa, eu vou lá para ver, a gente vai no local, tira foto, vê como que está a situação, para que eu possa sentar com o secretário, explicar para ele a importância daquilo para ser feito. Sento com o prefeito praticamente toda semana, no bairro tal, precisa disso, 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 é pavimento, é saneamento básico, é água. Então, assim, até hoje eu estou sendo Bacana. feliz e eu estou indo atrás, buscando. Aquilo que eu me propus, que eu ia correr atrás para lutar pelo nosso bairro, pela nossa população. Sei que o vereador não é de bairro, que é do Sim, município como um todo, e eu estou indo em todos os lugares que me chamam. bacana. Mas a atenção especial para o bairro com o qual eu fui candidata para ajudar o meu bairro, né? Bacana. É isso, eu ia trazer um pouco isso também agora. Pros seus 4 anos, pai. 4 anos não, que agora são 3 anos e uns 2, 3 meses, 4 meses aí. Qual que Aham. são as prioridades? Qual que são os seus. As prioridades do seu mandato? O que que você tá com plano de fazer? O que você quer fazer, assim? O que que você tá trazendo que você fala assim, ó. Se eu conseguir realizar isso aqui, pra mim, foi o meu objetivo, tá sendo cumprido. Ou qual que são os planos pra esses próximos 3 anos aí? Vamos arredondar pra 3 anos, né? Aham. Então, eu não tenho assim uma. Por mais que eu sou da educação, eu não estou focando numa área só. Bacana. Mas, assim, o que eu pretendo bastante é trabalhar com a educação para que a gente possa melhorar, ampliar e construir escolas e CMEs no bairro. Bacana. Crianças que estão fora de escola até hoje, não na idade obrigatória, né? Que a Uhum. obrigatória tem que estar até 3 anos, estão fora por falta de CMEs. Então, eu estou em busca e ajudando a gestão e cobrando para a construção de mais escolas, CMEs no É, bairro. só te cortar. Explica pro pessoal o CMEI, o que que é, só pro pessoal ter uma noção. Talvez o pessoal veja essa sigla em várias placas e não tenha noção. O que seria o CMEI pra quem tá ouvindo? O CEMEI hoje a sigla é o Centro de Educação Infantil Municipal, né, de Piraquara. Só que antes chamava de creche. Uhum. Por que creche? Era um lugar que os pais só deixavam as crianças. Hoje essas crianças elas recebem o pedagógico, elas também são ensinadas. Não é um lugar que você só chega e deixa para cuidado. Hoje é o cuidar e aprendizagem. Então, é um CEMEI, é um espaço de escola, é um centro de educação infantil. Então, para os pais saberem melhor, é a antiga creche, né? Que era só o cuidar. Agora é o cuidar e educar. Fechou. Então, essas crianças até 3 anos, elas não têm idade obrigatória. Uhum. Então, os pais querem trabalhar e não têm onde deixar os filhos. Então, na educação, eu pretendo ajudar nesta parte de ampliar vagas através de construção. Me Bacana. ajudar aí na gestão com o prefeito. Tanto que a vice, ela é da educação, ela foi secretária de educação, o prefeito é professor e tem feito um bom trabalho e está se dedicando para trabalhar, sim, pela educação, por mais construções. E na saúde, nós precisamos melhorar o atendimento nas UBSs e também construir e ampliar. E não sei se você já sabe, mas a gente já conseguiu algumas descentralizações. Bacana. Atendimento médico nos bairros onde não tem UBS. Por Bacana. exemplo, lá no Jardim dos Estados, a gente conseguiu um espaço numa igreja onde uma vez por semana vai o médico clínico geral e atende a Nossa. população lá pela manhã. Oxe, isso é muito Aqui bom. perto da Betonex, na igreja São Paulo, aqui o Vera Cruz, Uhum. tem a descentralização. Agora é sexta-feira, nessa próxima sexta já vai ter. O clínico geral vai lá de manhã, das 9 às 11, e atende a população que está precisando de consulta. E nós temos aqui no Guarituba, em quatro lugares de descentralizações que já estão atendendo e desafogando as UBSs. E Bacana. futuramente a gente quer que seja construído mais UBSs e já tem projeto para 2 construções, né, em Piraquara. E a outra área que eu quero atuar bastante é a parte do infraestrutura, por conta das pavimentações em lugares que ainda não tem, Bacana. saneamento básico
nós já estamos no século XX e tem gente que não tem saneamento básico. Então, isso é uma coisa que tem que ter, né? até te cortar, esses dias eu vi algo sobre o pessoal falando que a Índia, que a gente usava como referência, a Índia é daquele jeito, eles têm mais saneamento básico que a gente, que saiu a atualização deles, eles sanearam mais coisas que a gente, sendo um país que quem olha aquilo fala, meu Deus, então, isso pra mim acho que é uma coisa muito preocupante. O Brasil, dá um exemplo, as cidades estão crescendo, está vindo mais pessoas se empilhando em cima da outra em prédio, mas o saneamento básico, a questão... Aqui em Piraquara tem essa questão da chuva, quando chove tem todo acho que um esgotamento para ir pro Parque das Águas, ali, para não ter esse alagamento. Isso é uma coisa que me pega do pessoal se eleger e nunca trazer essa pauta, não falar, mano, é pessoa que basicamente tá jogando dejeto no rio. O mesmo rio que ele joga dejeto é o que cai na represa pra gente tomar depois. Pra gente tomar depois. É essa loucura. Mas, Sônia, então é isso. Ó, passou de volta aqui, nosso segundo bloco. Pessoal, eu tô aqui, daqui a pouco a gente vai voltar. Fiquem aí, a gente vai tomar mais uma água, descansar um minutinho aqui e já voltamos pro finalzinho da entrevista. Esse final agora a gente vai trazer um pouco, vamos trazer um pouco mais agora sobre você de volta, sobre eu queria que você contasse um pouco dessas histórias, mais um pouco mais historinha sobre a professora e vamos voltar a falar dos projetos também, dessa questão do saneamento, dessa evolução que o prefeito é professor também, o que você tem de projeto na educação, o que mais de projeto você tem. Então, pessoal, fica aí, tome uma água que a gente vai voltar já, um minutinho só. Pessoal, estamos voltando aqui. Quem tá em casa tá ouvindo hoje. Eu sou, nem esqueci de falar, sou Gabriel Tadeu. Hoje eu tô aqui com a Sônia. A gente tá falando sobre política, sobre o avanço e ela trouxe uma coisa muito legal que ela vai explicar pra gente. Além de ser vereadora, professora, agora ela tá assumindo a questão da mulher ali. Como que é o nome mesmo? Você acabou de falar. Procuradoria da Mulher. Exatamente. Eu vou passar a palavra pra ela porque claramente eu não tenho nem como falar muito sobre Procuradoria da Mulher porque eu sou homem, mas eu vou passar pra quem tá falando certo, então. Sônia, explica pra gente como que é o que muda e pra quem tá em casa, pra mulher que tá precisando, como que isso serve pra ela, como que isso é o auxílio pra ela. Então, ao assumir a vereança ali, aqui na Câmara de Piraquara, eu também assumi a Procuradoria da Mulher, que foi criada em junho de 2024. E na lei diz que quando uma mulher é eleita, é a mulher vereadora que assume a procuradoria. Bacana. Então, este ano eu assumi a procuradoria, onde nós fazemos um trabalho de prevenção contra a violência doméstica. A gente faz um trabalho para não chegar nos finalmente. A gente trabalha a prevenção. Mas Bacana. muitas mulheres que sofrem violência doméstica procuram a Câmara. Antes ninguém sabia, porque procuradoria na Câmara, né? Só tem homens, vereadores. Não, tem uma mulher lá e eu assumi esta Bacana. função e eu atendo as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, qualquer mulher que estiver ouvindo, estiver passando por essa dificuldade, pode me procurar. Depois eu posso deixar aqui para você o telefone, o contato, que pode estar fazendo. O contato que nós temos é sigiloso, só chega para mim. Tem um WhatsApp, tem um e-mail, onde pode me procurar e a gente vai dar as orientações necessárias. Não sou eu que resolvo o problema, mas a mulher que sofre violência, ela tem os caminhos, ela pode ser atendida pela Maria da Penha, pela delegada, a doutora Juliana, Bacana. aqui no município. Então, a gente faz os encaminhamentos necessários. É isso que eu ia perguntar. Como que é as políticas aqui de Piraquara e Pinhais aqui sobre mulher? Porque a gente sabe que, dá um exemplo, bebida ocasiona muita violência contra a mulher. A gente sabe que a violência, a Lei Maria da Penha tem essa coisa, eu até falei disso, não é pra mulher. Violência doméstica é se seu pai tá batendo na sua mãe, se sua mãe tá batendo no seu irmão de um jeito, sei lá, que não é comum. Ou pior, se sua mãe tá ameaçando seu pai com algo tipo, ó, se o senhor sair de casa, eu vou me matar. Se o senhor sair de casa, eu vou te matar. Então, como que é isso? Dá uma explicada ao pessoal que a Lei Maria da Penha não é só pra mulher, acho que pra violência doméstica num todo, assim, pra tirar um pouco essa questão tanto do homem quanto da mulher, porque tem homem que também sofre com isso e fica naquele bloqueio. Como que eu, homem, vou lá falar que minha mulher tá me ameaçando, tá me batendo, ou a mulher que tem que estar com medo também, que se quiser, a gente sempre deixa o número da rádio, sempre fala sempre, ó, número da rádio, se você não conseguir falar com elas, ou
manda uma mensagem aqui pra gente, que a gente vai fazer o encaminhamento também pra você e no caso pra Procuradoria. Como que funciona isso? Eu queria que desse uma paginada ali na Lei Maria da Penha e explicasse que a violência doméstica, ela não é só contra a mulher, é sim a violência num todo doméstica ali. Então, eu vou ter que explicar um pouquinho melhor que parte dela você tem razão e parte não. A Aí, ó. violência doméstica, a Procuradoria da Mulher, a Maria da Penha, e hoje no município foi criada esse ano a Secretaria da Mulher. A violência doméstica é somente para a mulher. Pode ser o pai que bate na filha, que bate na neta ou na esposa, mas tem que ser com a mulher. Exato. Entende? Entendi. É a mulher. Então, a mulher vai ter esse atendimento. Tanto se ela for procurar a delegacia para fazer boletim de ocorrência, ela vai ter esse atendimento. E se for uma coisa muito grave, ela tem a medida protetiva. Entende? Às vezes pode ser que o homem vai ter que sair de casa, conforme for o caso, ele sai, ela fica e vai ter a medida protetiva. E se for um outro caso que ele não sai, às vezes ela precisa sair, o município retira e ela tem alguns lugares que ela vai ficar por um período até ela conseguir um espaço. Mas não é, por exemplo, violência contra o homem. Homem com homem. Pai bateu no filho. Vai ter atendimento? Vai. Na delegacia, tem os CRAS, tem na assistência social, mas daí é um outro atendimento que o município oferta. Idoso, que apanha em casa, que o filho, né, às vezes gasta, tira a aposentadoria dele, é um sofrimento, tem atendimento pela assistência social. Tem também o atendimento ao idoso. Mas a Procuradoria, a Maria da Penha, é somente violência doméstica contra a mulher. Aí, ó. Pode ser marido com a esposa, pode ser o pai com a filha e pode ser mãe com filha ou filha com a mãe. Entende? Mas mulher, filho, tem que ser mulher. O filho homem que bate na mãe, então entra nessa também. Então, entra também. O homem ali, né? O homem bateu na mãe. O homem filho batendo na mãe, entra... Isso sim. Isso, não entra homem com homem, Entendi. Entende? Bateu no idoso, o pai bateu no idoso, o homem, dois irmãos. Aí é outro tipo de violência, outra uma violência, forma de um tratamento. Crime, digamos, mas não é pelo... Isso. E uma pergunta, pra mulher que tá em casa, quer ligar, sei lá, pedir ajuda, ou pra alguém um vizinho, exemplo, porque esses dias aí o sargento aqui, ele até falou, ó, em briga de marido e mulher tu não mete colher, mas tu pega o número e liga pra polícia. Então, que nem ele falou, você não vai lá. Esses dias eu até ouvi um vídeo de um rapaz que ele pegou e... O vizinho dele acho que tava batendo na mulher, ele foi lá e chutou a porta, o vizinho saiu e bateu nele. E daí fica nisso. O certo não é você ir lá como pessoa, é você ligar pros números. Eu queria que você falasse os números pro pessoal, pra gente poder deixar anotado no vídeo aqui eternamente. Quais são os números da Procuradoria da Mulher, da delegacia, da denúncia, que tanto o vizinho, a vizinha, a mãe, a irmã, a filha pode ligar pra resolver isso. Eu queria que você falasse sobre esses números, esses canais de atendimento, como funciona, pra dar essa clareza pra quem tá precisando. Tá certo. E hoje não se diz mais isso mesmo, né? Briga de marido e mulher, se mete a colher. Mete sim. Mete o dedo no celular para ligar. Exato. Em caso de emergência, esse que você falou, que está acontecendo ali, tem que ligar para o 180. Fechou. 180 é o Disque Atendimento à Mulher, que é emergência. Esse não tem outro número, você tem que ligar para o 180. Aí também tem o 190, que quando você não conseguir com esse, você pode ligar no 190, que é da polícia. E nós temos também a Delegacia da Mulher em Piraquara, quando, por exemplo, eu sofro violência, eu quero fazer uma denúncia, estou cansada de apanhar do meu marido, empurrão, tapa, quebra minhas coisas, eu quero ir conversar. Então tem a Delegacia da Mulher, que é o 3590-1200. Aí nós temos a Procuradoria da Mulher, que eu sou a responsável, né? Que daí nós temos ali o número que é o 3589-8123. Bacana. E nós temos o WhatsApp também, que é o 419-9238-4368. Bacana. E quem quiser ir pessoalmente na Câmara,
para falar comigo. Aí na Câmara de Vereadores, no centro de Piraquara, o meu gabinete é o número 18. Não, isso é muito bom, porque daí quando a gente for postar o vídeo, a gente vai deixar na descrição já esses números. E eu queria uma pergunta pessoal, assim, no sentido. O meu pai não bate na minha mãe fisicamente, mas é o que você falou. Ele quebra toda a nossa casa, ele ameaça que vai matar ela, ele faz digamos, o abuso psicológico nela. Isso é também uma violência para as mulheres que pensam, mas ele me trata tão bem, nunca me bateu, mas você vai ver o cara lá, o cara quebra toda a casa, o cara, dá um exemplo, a mulher precisa dar um exemplo, eu preciso de arroz e feijão, não vou dar, ou ele proporciona o pior possível pra mulher dentro de casa. Isso também é uma violência, isso também ela pode procurar sua ajuda, né? Como que o que é o nível, assim, até onde que não é e a partir de onde que é, pra mulher que tá em casa, às vezes, sofrendo algo, mas, como você falou, uma questão cultural, uma questão estrutural, ela nem sabe que isso tá errado, Que está e errado. por vir da mãe dela que já sofria, por vir, sabe, já acha que é comum. A partir de qual momento que é a violência, a partir de qual momento que ela tem que procurar ajuda? A violência doméstica não é só a física, né? A física é quando chega ao extremo, que daí você não aguenta mais, mas a violência sexual é uma violência. Você ter que fazer sexo com quem você não quer ou a hora que você não quer é uma violência sexual. A psicológica, só de ficar falando assim, a mulher está cansada e quer ir embora, quer separar. Muitos homens dizem assim: ninguém vai te querer mesmo. Você é feia. Você é gorda. Você é magra demais. Quem que vai olhar para você? Se não for eu, quem que vai te querer? Então, isso é uma violência psicológica. Também tem que fazer denúncia. Então, é a física, é a psicológica, né? A verbal e a financeira, que é essa. Ele não bate em mim, mas ele pega meu celular e quebra para eu não usar. Ele chega em casa, ele quebra todas as coisas. Quebra a televisão, é uma violência financeira. Ela não pode também, ela também tem que fazer a denúncia. Exato. Então, a mulher tem que ficar atenta que são várias violências que é considerado como violência doméstica. Então, todas têm que ser denunciadas. Bacana. É porque isso, acho que assim, quando acontece essa questão de por vir da mãe, talvez que a mãe já sofreu com o pai assim, ou a menina cresceu numa família que acontecia isso, talvez ela ache que é comum, mas então esse é o foco. O seu marido, se ele tem essa coisa, dá um exemplo que eu acho que acontece muito. Dá um exemplo de 4 Barras. Eu não tenho dados, mas quando eu trabalhei na prefeitura, eu conversei com o pessoal e perguntei, por que 4 Barras é uma cidade que não passa nada das 10 horas aberta? Daí me falaram, porque passou das 10, o pessoal bebe aqui, vai pra casa e bate na mulher. E daí, isso pra mim, dei risada, tipo, aquela risada triste. Falar, meu Deus, o pessoal... E como que funciona isso? É a mesma coisa que por aqui mesmo, a bebida ainda é o maior causador da violência doméstica? Ainda tem esse problema ou com o tempo tá diminuindo, na sua opinião? Se você acha que isso ainda é o agravante, que o pessoal bebe e a bebida leva a violência doméstica, os dois andam junto mesmo, assim? Ainda é maior. O uso de drogas, entorpecentes, qualquer tipo, ainda a violência doméstica ainda é um dos maiores sofrimentos devido a isso. Meu Deus. Mas temos outras aí de pessoas que... Machismo, né? É eu que mando, tem que ser como Exato. eu quero. Você aqui tem que fazer isso só em casa e tal, não pode sair, não pode receber visita. Então, nós temos casos assim, mas ainda o alcoolismo é o maior. É o que você falou agora, isso também é violência. Eu posso sair e fazer o que eu quiser enquanto homem, quando eu quiser e como eu quiser, e você, como mulher, só sai comigo. Isso já é pra uma menina que tá começando um relacionamento, na minha opinião, como homem. Se um cara fala isso pra você, já liga essas antenas, porque se ele já tá te tratando assim, como quando tá namorando. te namorando e te objetificando nesse sentido, se você agora não pode fazer nada que não esteja comigo, fique esperto, porque a chance desse rapaz, desse cara aí, ser uma pessoa dessas é muito grande. Muito grande. E eu tenho muito isso, que eu tenho 3 irmãs, então tenho esse respeito. É uma loucura mesmo. Mas eu queria saber um pouco disso. Qual projetos mais você também, você, sua equipe, pessoal, como que vocês estão tratando isso? Vocês, para melhorar, para acabar com essa questão da violência doméstica?
Quais são os projetos que vocês estão trazendo, os projetos que já tem na Câmara, que vocês estão pegando ali e falando, ó, esse aqui é muito bom, vamos continuar com esse. O que vocês têm pra fazer? Porque eu acho que isso é é uma diferença muito grande, porque querendo ou não, a violência é uma coisa que, querendo ou não, acho que atrasa a evolução de um bairro ali, atrasa essa questão do bairro ser um bairro melhor. Como que funciona isso? Quais que são os projetos que vocês têm? Então, assim, como é o primeiro ano e não fechou nenhum ano ainda, a gente tem feito primeiro um estudo, uma análise do que a gente pode fazer como projeto. Porque não tem como você entrar numa Câmara, primeiro mês, segundo, já ir fazendo projeto. Não é bem Exato. assim, né, que funciona. E tem projetos que eu posso fazer como vereadora. Tem projeto que se ele for ter custo para o município, eu não posso fazer como projeto meu, eu tenho que fazer projeto de indicação para o prefeito. Aí a gestão vai analisar, ver se tem recurso para aquilo, e aí ele vai aceitar o projeto. Então, assim, para a mulher, nós estamos trabalhando ainda com a prevenção. Bacana. Inclusive, esse ano, nós tivemos aí julho, o dia daquela caminhada do meio-dia, Uhum. agosto foi o mês Lilás, estou trabalhando com palestras, no Guarituba já fizemos 3 palestras, fizemos em escolas, palestra com a Maria da Penha, com Bacana. prevenção. Mas também nós já fizemos um projeto de indicação, que foi para a prefeitura, estamos aguardando, para começar a fazer nas escolas, um trabalho que é a semana pedagógica nas escolas, porque Bacana. a gente tem que começar a trabalhar a violência desde Os pequeno. pequenos, né? Então, assim, a gente gostaria que esse projeto de indicação fosse aprovado, porque a criação da Semana Escolar de Combate à Violência Doméstica na escola. Bacana. Então, esse é um dos projetos para isso. E nós estamos trabalhando com a divulgação dos projetos já existentes. Existe na federal um projeto que mesmo que a criança tenha menos de 4 anos, que não está na idade obrigatória, e a mãe sofre violência, tem medida protetiva, a lei garante que ela matricule o filho na escola para ela poder ir procurar emprego. Bacana. Porque hoje o maior sofrimento das mulheres, elas não saem de casa e vivem sofrendo a violência por conta de financeiro. Como que eu vou trabalhar se eu sair de casa? Quem que vai me sustentar e minha filha? Como que eu vou fazer? Então, essa mulher precisa ir para o mercado de trabalho. E daí, onde vai ficar essa criança com menos de 4 anos que não tem vaga garantida? Exato. Se ela tiver o boletim de ocorrência, ela tem medida protetiva, ela tem garantia por direito de lei de matricular a criança na escola. Caraca. Com isso, ela pode sair para o mercado de trabalho para arrumar um emprego. E nós estamos trabalhando com essa divulgação para que as mulheres saibam desse direito também. Já existe, é uma lei federal. Bacana. E estamos aí vendo mais e mais para poder a gente também ajudar essas mulheres. Bacana, então fica aí, pra você que é mulher, tá sofrendo isso em casa, ou tá com essa questão, sabe que seu filho tem uma vaga garantida por lei, então não é algo assim que a gente tá falando da boca fora. Por lei, se você chegar com esses boletins e explicar lá na creche, no CIMEI, eles vão te abraçar. E eu queria também continuar essa pergunta. Como que a senhora enxerga a importância do diálogo entre vereador e população? Como, aproveitando essa questão de você fazer a creche, fazer essa palestra, fazer tudo isso, como que você enxerga essa conexão, esse vínculo que você está criando com a população? Porque você estar lá, à disposição o tempo todo na Câmara dos Vereadores, como que é isso? Como que você enxerga isso tanto para o seu mandato, para quem está procurando sua ajuda, para que daqui 3 anos, 4, 5, 100 anos, digamos assim, como que você vê isso? Olha, esse relacionamento, esse diálogo, eu acho de suma importância um vereador ter com a sua comunidade, com a população. De que forma pode ser feito isso? Visitas, que é o que eu costumo fazer. Eu tenho um momento que eu fico no gabinete, que é momento de estudo e dedicação para fazer leis e projetos, indicação de lei, e os outros momentos que eu saio para a rua. E nesses momentos eu converso com a população. Bacana. Então, eu acho isso de suma importância, você ter esse vínculo com a população, eles estar vendo você na rua.
Também nós podemos fazer através de reuniões pequenas por bairro, ali no grupo, no salão da igreja Bacana. tal, não importa a religião, chamar alguns moradores e conversar com eles, como está sendo feito o trabalho, como eu estou fazendo o meu mandato, como o prefeito tem acolhido as minhas demandas, Bacana. e o que mais eles querem pedir, qual a demanda deles, entende? Então, o vereador, ele não é assim, eu não me considero ali uma figura, agora eu sou importante, agora é Sim. eu lá e o povo aqui. Não, o vereador, ele é apenas, como se diz, um servidor do povo. Ele é um servidor do povo. É um porta-voz. Uma ponte pro povo entre política e, digamos assim, Isso. ideias do povo e política para ser feita lá na frente. Então, Bacana. Mas então a gente tá entrando na reta final e agora eu queria, isso é mais pessoal. Eu queria que você deixasse aqui pra quem vai nos ouvir, pra quem tá em casa, principalmente pra mulher, como eu brinquei já de mulher pra mulher, Marisa, e pros jovens que sonham em fazer a diferença. O que você tem a dizer pro seu pessoal, que nem você, que saiu de professor e agora tá com a faca e o queijo pra fazer a diferença, que nem você falou, tá falando com o povo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, deixasse uma ideia, ou como posso explicar? Uma ideia pra plantar uma semente na cabeça de quem tá nos ouvindo, pra eles gente procurar com a mudança, de trazer a diferença. Queria que você deixasse um pouco uma mensagem ali pra gente, pro pessoal que tá te ouvindo. Então, eu vou concluir então com uma frase, né? Eu quero usar assim, para mim foi dito que desista, você nunca vai conseguir. Mulher nunca consegue nada, principalmente aqui em Piraquara. Os homens se unem e aqui nunca elege uma mulher. Não sei se você sabe, faz 28 anos que foi eleita a última mulher. A última mulher foi eleita em 1996. Então, fazia 28 anos que não tinha uma mulher eleita em Piraquara. Então, assim, eu ouvi muito isso. Desista. Para que você vai entrar de vereadora? Você só quer para ganhar um cargo do prefeito? Então, mulher não consegue nada aqui. Então, eu digo para as mulheres e para os jovens, eu digo assim, nunca deixem que te digam que você nunca vai estar no lugar que você deseja estar. Bacana. Então, eu quero concluir com esta frase aí, que a força de cada um de nós é que faz mudar a história. Bacana. Pessoal, a gente tá chegando ao fim aqui agora. Eu vou, como eu sempre falo, quem quiser nos seguir lá no Instagram da Rádio Aurora, tem o nosso perfil do Facebook e tem também o nosso perfil lá no YouTube, que tem nossos vídeos do podcast. Eu sou o Gabriel Tadeu, tô agradecendo muito a presença de vocês aqui que vão nos ouvir pela rádio ou que vão assistir pelo YouTube. E agora eu vou passar pra Sônia dar o tchau dela, passar sua rede social, falar sua última palavra com o pessoal aí. E agora a palavra é toda sua. Eu agradeço pelo convite de vir aqui na rádio. Fico bem feliz com esse acolhimento de vocês aqui na Rádio Aurora. E quero finalizar dizendo assim que todo o trabalho que eu estou fazendo como vereadora, eu tenho postado nas minhas redes sociais, que eu quero deixar para que a população possa acompanhar e possa ver. Então, eu quero que vocês sigam lá. O meu Instagram é a Sônia Roça, Roça com 2 S's, Instagram a Sônia Roça e o Facebook Sônia Roça. Tudo que eu tenho feito, eu tenho mostrado para a população. Todo o trabalho está sendo feito em prol desta população que acreditou em mim e que deu esse voto de confiança que eu pedi quando eu fiz a campanha. Então, estou fazendo o que eu acho que é o certo fazer. E agradeço, né? E desejo a todos aí uma boa tarde. Eu que agradeço a sua presença. Então, pessoal, esse foi nosso Aurora Convida de hoje. E fiquem ligados que a gente vai trazer a gente vai trazer muitos programas bons ainda para quem estiver em casa nos ouvindo.